Imagina viver num mundo onde o governo sabe o que você vai fazer antes mesmo de você pensar em fazer. Tipo, você tá de boa pensando numa ideia meio errada, e do nada aparece uma galera armada com um canhão na mão, te julgando como criminoso. Bem-vindo ao mundo de Psycho Pass. Nesse Japão futurista e completamente controlado, quem manda é o sistema Sibyl. Ele monitora todo mundo 24 horas por dia, lendo somente através de uma parada chamada varredura simática, que basicamente analisa sua psique, ou seja, seu estado mental. Se seu índice de crime estiver alto, já era, você pode ser preso, reabilitado à força ou até eliminado. Isso mesmo, eliminado, e tudo com o aval de uma IA que decide se você é um risco ou não para a sociedade. A ferramenta principal para fazer isso funcionar são os dominadores, armas inteligentes que só disparam se o sistema Sibyl permitir. A parada é tão insana que o policial que segura a arma nem tem controle total dela. Ele é só um entregador de sentença. Mas o mais louco é que nem todo policial é livre. Tem os inspetores que teoricamente são os certinhos, e os executores ou enforcers que são tipo criminosos que ainda não cometeram crimes, mas já foram marcados como perigosos. Eles trabalham para o governo caçando outros como eles. É tipo colocar lobos para caçar lobos. A protagonista da história é a Akane Tsunemori, uma inspetora novata que acredita de coração na justiça e no sistema. Só que, ao longo da série, ela começa a perceber que as coisas não são tão preto no branco assim. Ainda mais quando ela conhece um cara chamado Kogami, um ex-inspetor que virou executor, e que tem um jeitão de anti-herói, que faz a gente pirar nas ideias. E aí começam as tretas filosóficas e morais. Será que um sistema que define seu valor com base no potencial de crime pode realmente ser justo? Será que vale abrir mão da liberdade por segurança? E o que é justiça de verdade? E hoje eu trouxe 10 curiosidades que vão mudar o seu jeito de ver Psycho Pass. Primeiro, um sucessor espiritual de Ghost in the Shell. Psycho Pass foi criado pelo estúdio Production IG, o mesmo de Ghost in the Shell. A proposta era clara, fazer um anime adulto, com discussões sérias sobre tecnologia, sociedade e identidade. O resultado foi uma obra com aquele clima sombrio e reflexivo que lembra muito a Major Kusanagi e seu mundo hacker cyberpunk. O roteirista Gen Urobuchi, conhecido por Madoka Mágica e Fate Zero, é o mestre das histórias pesadas e sem filtro. Ele é famoso por destruir qualquer ilusão de segurança. Se o personagem está feliz, é porque vem bomba. Em Psycho Pass, ele usa o cenário distópico para explorar temas como controle estatal, liberdade e até onde um governo pode ir para manter a ordem. Ele acredita que personagens só crescem passando por dor e, mano, como eles sofrem. Referências de peso, filmes e livros que inspiraram Psycho Pass. As referências não são poucas, e nem leves. Minority Report. A polícia prende pessoas antes do crime acontecer, baseado em previsões. Sibyl faz basicamente isso. Blade Runner, uma sociedade onde se questiona o que é ser humano em meio a uma estética noir, cheia de neon e solidão. Gattaca, mostra um mundo onde sua genética define seu valor. Em Psycho Pass é sua mente que te condena. E tem também peso filosófico. Michel Foucault, filósofo francês que falava muito sobre vigilância. Ele criou o conceito de panopticon, uma prisão onde um preso nunca sabe se está sendo vigiado, então se comporta o tempo todo, igualzinho o que o sistema Sibyl faz com a população. George Orwell, com o clássico 1984, mostrou um mundo onde o Estado controla tudo, até seus pensamentos, o famoso Grande Irmão. Psycho Pass bebe direto dessa fonte, ou seja, esse anime é uma aula de sociologia com tiro laser. A tecnologia que lê sua alma, o Sibyl System. O Sibyl parece uma IA perfeita, mas é formado por cérebros humanos, de criminosos assintomáticos, ou seja, quem julga é exatamente quem deveria ser julgado. Um paradoxo moral gigantesco, um sistema justo que nasceu da injustiça. Dominadores são armas que decidem se você vive ou morre. Os dominadores só disparam se o Sibyl permitir, dependendo do seu Psycho Pass. Você pode ser paralisado, desintegrado ou reabilitado à força. Isso tira do humano o poder de decisão, o policial só executa, quem decide tudo é o sistema. Os executores são marcados como perigosos, mesmo sem ter cometido crime algum. Trabalham sob vigilância constante, com risco de morte a qualquer momento. A série joga na nossa cara a pergunta:
Será que existe reabilitação verdadeira ou é só uma forma de manter os indesejáveis sob controle? Akane, a protagonista forte sem fanservice, nada de sainha curta ou momentos embaraçosos. A Akane é tratada com seriedade. A evolução dela é emocional, psicológica e filosófica. Curiosamente, quem mais aparece sem camisa é o Kogami, e mesmo assim, sem apelo sexual. Aqui o foco é no drama real, anime que bate de frente com o Moe. A equipe criativa quis fugir totalmente da tendência Moe, que são personagens fofinhos e sexualizados. Psycho Pass é cru, sério e adulto. Isso deu à série uma identidade forte, mesmo que não fosse o que vende fácil na época. Japão isolado do mundo. No universo do anime, o Japão se fecha completamente ao exterior para proteger o Sibyl System. Nenhuma influência de fora é permitida. Uma crítica direta ao medo de mudança, à xenofobia e ao nacionalismo extremo. Uma das distopias mais bem construídas do anime. A construção de mundo em Psycho Pass é absurdamente bem feita. Tudo faz sentido dentro daquela sociedade, desde os designs das cidades até as leis e comportamentos das pessoas. A série não te entrega respostas fáceis, ela te faz pensar, e isso é raro. Psycho Pass não é só um anime de ação com estética futurista, é uma experiência que cutuca fundo nos nossos valores, nossos medos e as estruturas de poder da sociedade. Se você curte histórias que vão além do óbvio, que fazem você parar o episódio e pensar, mano, e se isso acontecesse de verdade? Então, esse anime é para você. E agora eu te pergunto, você aceitaria viver num mundo onde o sistema lê seus pensamentos e decide se você é culpado ou não? Ou seria como Kogami, lutando à margem contra o próprio sistema? E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like nervoso e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nada.